Mais uma vez, uma grande alegria acolher cada um de vocês. Nós que estamos refletindo a parábola do bom samaritano dentro do nosso bloco formativo sobre as parábolas da misericórdia. Falamos sobre a parábola dos dois devedores e agora estamos na reflexão sobre a parábola do bom samaritano. E hoje nós vamos entrar num aspecto da parábola que quer nos levar cada vez mais a compreender aquele movimento que o sacerdote e o levita não tiveram para com aquele homem que estava à beira do caminho, à beira da morte, mas que o bom samaritano teve. Porque a palavra de Deus, o versículo 33, vai dizer que ele teve compaixão do moribundo. Ele teve misericórdia do moribundo. Aquilo que o sacerdote e o levita não tiveram. O samaritano, diz a palavra de Deus, ele se encheu de compaixão. E o doutor da lei vai, de uma forma ou de outra, fazer um elogio ao samaritano. Já expliquei aqui no programa passado quem era um samaritano para um judeu. Era como que um marginalizado, um estrangeiro, uma pessoa que não pertencia ao povo de Deus. Mas, como Jesus pergunta, o doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E depois que Jesus conta a parábola e pergunta ao doutor da lei, qual dos três agiu com misericórdia? O doutor da lei vai reconhecer que não foi nem um sacerdote, nem foi o levita. Quem foi o samaritano. Apesar de que ele não fala, ele não faz o elogio ao samaritano. Que Jesus vai perguntar, qual dos três, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele diz, aquele que tratou com misericórdia. Ele não diz, foi o samaritano, aquele que tratou com misericórdia. E aqui é muito interessante, porque não reconhecendo o doutor da lei, não querendo afirmar que foi o samaritano, ele deixa em aberto esta afirmação para mim e para você. Quem é aquele que cuida do próximo? É aquele que trata com misericórdia. Quem cuida do outro, quem ama o próximo, é aquele que trata o próximo com misericórdia. Isso é um ponto de reflexão muito importante para as nossas vidas. Tratar com misericórdia. Muitas vezes as necessidades físicas do próximo, mas tantas outras vezes outras necessidades espirituais, emocionais, financeiras, morais. Tratar o outro com misericórdia. E o que leva o samaritano a tratar aquele homem que estava à beira da morte com misericórdia é o sentimento de compaixão que ele teve. Jesus diz, ele teve compaixão. E o que é esta compaixão? O que é no grego, né, que é o original da língua em que os evangelhos foram escritos? No original grego, o verbo compadecer refere-se às vísceras humanas. E aí, biblicamente, né, por vísceras vai se entender os sentimentos, o amor, a compaixão, a misericórdia. Por isso que a palavra diz que Deus nos ama com amor visceral. As entranhas que se revolvem de compaixão. A gente pode imaginar as nossas entranhas, nossas vísceras se removendo, né? Que a gente pode fazer lembrança quando estamos com fome, né? O estômago faz aquela zoada, croc, 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 se revolvendo, né? Então, imaginemos as nossas entranhas, as vísceras, os nossos órgãos se revolvendo dentro de nós. Deve ser uma coisa
até agoniante, deve ser incomodante, porque não é normal. Aqui eu estou falando do estômago roncando com fome, né? Os órgãos, as vísceras, as nossas entranhas se removendo dentro de nós. É uma coisa que deve incomodar. O samaritano teve esse sentimento. Ele foi incomodado. Foi uma coisa que o tirou dele mesmo, o inquietou ver a situação de morte daquela pessoa. Então ele tem compaixão. Ele se compadece. Ou seja, é um sentimento visceral. O amor, a compaixão, a misericórdia. O samaritano, ele não somente se limita a olhar a necessidade daquele homem, mas ele se envolve com a necessidade daquele homem. Envolver-se. A compaixão e a misericórdia nos leva a nos envolver com a dor do outro, com a necessidade do outro. E a compaixão visceral do samaritano é tão autêntica que ele não fica somente no sentimento. Ele não somente tem a compaixão. O sentimento o coloca em movimento. Ou seja, ele age em socorro àquele necessitado. Ou seja, a verdadeira compaixão não é um sentimento, mas é uma ação. A ação, que no caso aqui refletindo a parábola do bom samaritano, é uma ação que produz a cura do outro. Jesus vai dar detalhes na parábola do que faz, do que fez, na verdade, né, aquele bom samaritano da parábola. Jesus vai dizer que ele trata daquele moribundo. Ele aproxima-se. Com certeza ele deve ter olhado a seriedade das feridas, analisado a gravidade daquela pessoa, deve ter desinfetado as suas feridas, enfaixado as suas feridas. Depois, a parábola vai nos dizer que ele trata as feridas, né? Derramando nelas óleo e vinho. Depois ele coloca aquele homem ferido no lombo do seu animal. Ou seja, o samaritano, ele se envolve com tudo que é e tudo que tem. Ele socorre aquele homem à beira do caminho com tudo o que ele é e com tudo o que ele tem. Está dando para entender? Ele vai tratar das feridas, vai carregar aquele homem e colocar ele na sua montaria, vai levá-lo para uma estalagem e continuar o tratamento. E uma coisa, um detalhe que às vezes a gente perde os detalhes, né? Mas nos detalhes, a palavra de Deus quer nos dizer muito. Depois de ter feito tudo isso, a palavra de Deus vai dizer assim: no dia seguinte, então isso quer dizer que ele passou a noite. Ele passou a noite com aquele homem. E ao raiar do dia, ele deve ter percebido que aquele que era um moribundo, com risco de morte, estava vivo. Aí ele entrega ao dono da hospedaria 2 moedas, correspondentes a 2 dias de trabalho, e diz: olha, eu vou precisar continuar minha viagem, mas se tiver uma outra necessidade de despesa, pode realizar, que quando eu regressar, eu pagarei. Então, Jesus dá detalhes de como foi a compaixão do bom samaritano. Cheio de detalhes, ação. Ele socorreu, ele colocou tudo que ele tinha à disposição daquele samaritano. O óleo, o vinho, para lavar as suas feridas. Depois, a sua montaria, né? Ele coloca o homem na sua montaria e vai andando. A gente não sabe quantos quilômetros ele andou para chegar até uma hospedaria. A parábola não diz. Poderia ter sido uma quilometragem curta. Mas a parábola diz que o assalto aconteceu à beira do caminho.
Então a gente não sabe se estava muito perto ou longe da hospedaria, mas que ele foi andando. Depois ele vai tirar do seu bolso, das suas moedas, talvez dinheiro esse que iria servi-lo para a sua viagem de ida e volta. Ele paga, ainda diz: se tiver mais despesas, eu pagarei quando regressar. Veja bem, meus queridos amigos, a verdadeira compaixão que Jesus quer nos mostrar aqui, através da parábola do bom samaritano, é que a compaixão, a misericórdia, compromete-se no bem do outro, sem medir perda de tempo e de dinheiro, porque aquele samaritano também estava indo em viagem, como estava o sacerdote e o levita. Aquele samaritano estava indo resolver alguma coisa sua. Então a verdadeira compaixão visceral, a verdadeira misericórdia nas entranhas, que envolve todo o ser, não tem medidas, não vai medir a perda de tempo. Se eu parar aqui, né? Ele trata daquele homem no meio do caminho, leva ele para uma hospedaria, tira do caminho, né? Levanta ele do chão e fica com ele à noite. A parábola mostra que, raiando o dia, no dia seguinte, vendo, né, que o homem estava bem, então ele passou a noite ao lado daquele moribundo. Então a verdadeira compaixão é uma ação que recai sobre a necessidade do outro. E aqui essa necessidade que tem vários nomes, né? Quantos não são os necessitados que estão próximos de nós? Às vezes na própria família, às vezes dentro de casa, mas também às vezes no trabalho, na rua. E aqui a gente deve pensar nos pobres, os pobres literalmente ditos pobres, né? Os que passam a necessidade material, da residência, das carências necessárias à subsistência da sua vida. Mas também a gente tem que pensar naqueles que carecem de Deus, que vivem realidades espirituais de perdição. Gente, eu sempre vou e volto aqui no programa e gosto de acentuar a veracidade de realidades da nossa fé. O inferno existe. O demônio está aí para roubar almas de Deus. Também nós devemos agir com compaixão, nos revolvermos de compaixão para com aqueles que estão sofrendo realidades espirituais. Meu povo, tem muita gente que está no caminho da perdição, porque não conhece a Deus, porque não ouviu falar de Deus, porque ainda não teve ninguém que rezasse por ela. Vamos ficar, um outro vai alcançar, uma outra pessoa vai fazer. E ao seu redor? Quais são as pessoas ao seu redor? Reflita agora aí. Quais são as pessoas ao seu redor que carecem, que é como esse homem à beira do caminho, ferido, flagelado, aonde a sua dignidade, o seu valor, a sua moral foi roubada pelo demônio, pelo mundo. A esses também nós devemos nos comprometer com a compaixão. Não mero sentimento, mas uma ação que nos leve a nos envolvermos com tudo que somos e tudo que temos com a necessidade do outro. De nos comprometermos com o bem do outro. E sem achar que é perda de tempo, ou perda de dinheiro. Porque o tempo e o dinheiro aqui na parábola é muito específico, né? O samaritano deixa de fazer o que ele iria fazer para socorrer aquele homem. E ele tira do seu dinheiro para socorrer as necessidades daquele homem. Então aqui uma reviravolta. Jesus, com a parábola do bom samaritano, Jesus cria uma reviravolta grande de concepção, de entendimento do próximo, principalmente para aquele doutor da lei. A parábola, contando a parábola do samaritano, Jesus ele lança luz
sobre a vida do doutor da lei, mas sobre a minha e a sua vida. Jesus, ele vai fazer uma reviravolta no modo de pensar daquele doutor da lei. E ele faz isso a partir da própria pergunta que o doutor da lei o faz: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E depois Jesus o faz afirmar e reconhecer que a melhor atitude foi a do samaritano. Quando Jesus pergunta: qual dos três, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E a parábola quer nos interpelar com uma verdade desafiadora. Como nós temos nos comprometidos, porque é um compromisso com o Evangelho, é um compromisso cristão, é um compromisso com Cristo. Saber quem é este meu próximo, identificando esse próximo diante das suas necessidades, compadecer-se. Por isso a parábola, que é palavra de Deus, ilumina a nossa vida, nos exorta, nos coloca numa verdade desafiadora. Que também a nós, o doutor da lei faz a pergunta: quem é o teu próximo? Jesus pode também nos interpelar através da sua palavra: o que tens feito para com o teu próximo? E a palavra de Deus deve nos questionar, e nos questionando, transformando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para que verdadeiramente ela, como parábola contada por Cristo e por isso palavra de Deus, cumpra a sua missão em nossas vidas. Uma coisa interessante saber também é que desde a época dos padres da igreja, né, por isso que patrística, a parábola ela sempre foi lida com os traços humanos de Jesus. Existe um padre da igreja chamado São Clemente de Alexandria, que ele vai nos questionar o seguinte: quem mais teve compaixão de nós? Quem mais teve compaixão com as nossas muitas feridas, com os nossos medos, paixões, invejas, aflições? Nós que estávamos sujeitos ao poder da morte, do demônio e do mundo das trevas. Nos questiona São Clemente de Alexandria: quem mais teve compaixão de nós? E ele vai dizer: Jesus. Ele é o único capaz de curar estas feridas. Ele é o único capaz de acabar com todos os nossos sofrimentos, de modo absoluto, até a raiz de todo o mal. Mas São Clemente de Alexandria não simplesmente aqui quer referir a dimensão divina de Jesus, mas aos traços humanos de Jesus. Ele se fez homem, verdadeiramente homem, para que nos tornasse também capazes de agir como ele, sendo homem, agiu. Jesus não somente teve amor divino pelos pecadores, Jesus também teve uma compaixão humana pelos pecadores. É por isso que nós vemos ele, né, com a pecadora flagrada em adultério. Vemos a ação de Jesus com a samaritana em João 4. Vemos a ação de Jesus com Dimas. Vemos a ação de Jesus com os pecadores do Evangelho. Jesus chora com a morte de Lázaro, que era um amigo seu. Então também somos convidados. A gente pode dizer: quem é esse bom samaritano? É Jesus. Primariamente é Jesus. Mas a palavra de Deus também nos faz o convite a sermos nós este bom samaritano, que encontramos
no caminho da nossa história e da nossa vida, esses feridos. Eu arriscaria até dizer que a parábola ela sofreria um empobrecimento se a interpretação fosse somente fechada em Jesus. Ah, Jesus é o bom samaritano. Pronto, então só Jesus tem esse tipo de compaixão. Não. O bom samaritano também deve ser cada um de nós. O que se disse na parábola do bom samaritano, primeiramente vale para Jesus, mas também para toda a igreja, para cada cristão, para mim e para você. Então a parábola interpreta a vida de cada um de nós. A parábola interpreta a vida cotidiana de cada um. Nós também podemos ser aquele sacerdote. Nós também podemos ser aquele levita. Como também nós também podemos ser o homem ferido à beira do caminho, que tivemos a experiência com o outro, que nos serviu como bom samaritano. Então a palavra de Deus, ela vai nos enquadrando. A palavra de Deus vai nos focando e não nos desfocando. A palavra de Deus não desfoca você, tira você do foco. A palavra de Deus coloca você no foco. Na verdade, a palavra de Deus é como aquele canhão de luz, né? Que numa apresentação teatral, às vezes, fica no personagem principal. Puf, a luzona ali. Todo mundo vê. A palavra de Deus nos foca, dando-nos como luz de foco Jesus e nos convidando a sermos o exemplo, o modelo do coração do bom samaritano, que é Jesus Cristo. O Evangelho, ele tem por única exigência o próximo. A mensagem, na verdade, o testemunho deixado por Deus em Jesus Cristo é um grito em favor do próximo. Por isso São Clemente de Alexandria vai fazer o questionamento: quem mais teve compaixão de nós? A vinda do Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que se encarna no ventre da Virgem Maria, não tem outro motivo a não ser você, eu, próximo. A oferta, o testemunho que Jesus dá com a oferta da sua vida, como ele diz: me destes um corpo para que eu possa lhe oferecer o sacrifício deste corpo, a oferta deste corpo. É por causa do próximo. Todo o cumprimento da lei do Antigo Testamento era por amor a Deus e ao próximo. O Evangelho é um Evangelho para o próximo, para o outro. Se nós formos até mesmo as primeiras comunidades cristãs, né? Porque se você for ver, a partir dos Atos dos Apóstolos, aí as cartas paulinas, a carta de Tiago, os livros que vêm depois dos Atos dos Apóstolos, ali nós encontramos relatos, extratos, modelo das primeiras comunidades cristãs. São Paulo que escreve aos Gálatas, São Paulo que escreve aos Romanos, que escreve aos Coríntios. Ele está exortando aquela comunidade por coisas vividas pela própria comunidade e para reforçar a semente do Evangelho, que é Cristo, no coração daquela comunidade cristã. Então, essa lei, esse cumprimento da lei de amor para com o próximo, era uma coisa sempre batida e rebatida, educada e reeducada na vida de cada comunidade cristã daquela época. Nós encontramos, por exemplo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, São Paulo que vai dizer: toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento, pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Na verdade, meus irmãos,
a liberdade, a vontade, as capacidades que Deus constitui o homem, todo dom, toda virtude, toda potência que nós recebemos após a cruz de Cristo, a liberdade pela qual, na verdade, a liberdade para a qual Cristo nos libertou, nos tirando da escravidão, do jugo da escravidão do pecado, tudo mais que nós temos por dons e virtudes é para o próximo, é para o outro, não é para mim. É só nós olharmos a vida do próprio Jesus Cristo. É só nós olharmos para a vida da Virgem Maria. É só nós olharmos para a vida dos santos. Se você me apontar, se você me mostrar um santo que viveu para si mesmo, rapaz, não é santo. Não é santo da Igreja Católica. Entendeu? Não existe nenhum santo que tenha vivido para si. As suas penitências e os seus sacrifícios vividos para si. Viveu para o outro. Viveu para o próximo. Sem medir tempos, né? Eu gosto sempre de, com essa questão do tempo, sempre citar Santa Teresinha do Menino Jesus com a sua poesia. Viver de amor é dar sem medida. É sem na terra salário calcular. Ela diz, sem contar, eu dou, pois convencida, de que quem ama não sabe calcular. Então não tem a medida. O amor é o que mais nos assemelha a Jesus Cristo. O amor é o que vai mais nos tornar outro Cristo neste mundo. E São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 9, vai dizer que nós sempre estaremos em dívida quando se trata do amor ao próximo. Sempre vamos estar em dívida com amor para com o outro. E quando ele fala essa dívida de amor, ele não está falando simplesmente uma dívida de amor para Deus, porque a gente nunca vai pagar. A Deus a gente nunca vai pagar. A Deus nós nunca vamos pagar. Nunca temos como pagar a dívida de amor. Mas para com o próximo, nós podemos pagar a dívida de amor. Seja por um perdão, seja pela oração, seja pela intercessão, seja pelos sacrifícios, seja por agir com misericórdia. Hoje o mundo, meus irmãos, ele vive uma anarquia nessa questão de amor ao próximo. Na verdade, nem vive, né? O próximo, para o homem que hoje não conhece a Deus, ele é utilizado para ser prazer seu e não para ser alvo do seu amor. O mundo hoje vive um desequilíbrio nessa questão do amor ao próximo. Vai falar para o mundo sobre a parábola do bom samaritano. O mundo vai dizer assim, tu é besta. Tu é um boboca, tu é besta. Tu é uma, como diz o cearense, né? Tu é um abestado. Você é um abestado. Negócio de olhar a necessidade do outro. Eu que não olhe para minha, não. Para ver se alguém vai olhar por mim. Pois é, essa é a mentalidade do mundo. Aí vem São João. Carta de São João. Carta de São João não, perdão. É carta de São João mesmo. Primeira carta de São João. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. E aí muitos, às vezes em nome do amor a Deus, podem até cometer graves abusos e omissões para com o amor ao próximo. Desde que eu esteja amando a Deus,
desde que eu dê sinal de amor a Deus e à igreja, pois o sinal de amor a Deus e à igreja é o amor ao próximo, porque o sinal de amor de Jesus para o Pai foi amar o próximo, que sou eu e você. Até mesmo, sabe por quê? Vamos ser sinceros, gente. O amor a Deus é fácil de adaptar às nossas exigências. O amor a Deus a gente vai adaptando, né? Por exemplo, quero fazer um sacrifício hoje, não quero rezar hoje. Eu vou adaptando. Mas uma coisa é as exigências de amar ao próximo, que está com fome, que está com sede, que está morrendo, que bate a porta da nossa casa, que é a ovelha do meu grupo de oração, que é o meu formando na célula, que é o pobre na rua, o próximo de carne e osso. O próximo de carne e osso, que me incomoda, que fede, que eu vejo. A Deus, dentro dessa reflexão que faz São João, quem não ama seu irmão a quem vê, quem não ama o próximo de carne e osso, que vê as suas necessidades, como é que pode amar a Deus que não vê? Tá dando para entender? De outra forma, São João está nos dizendo: é mentira, você é mentiroso. Não é amor a Deus, porque não gera amor ao próximo. Se não tem amor ao próximo, não era amor a Deus. Porque o amor ao próximo é espelho do amor a Deus. Porque é modelo do amor de Deus para com o próximo. Então que a palavra de Deus nos tire da ilusão. E que ela tenha a força de nos oportunize a cada momento de voltarmos à fonte do amor que Deus tem por nós. Porque aqui é outro detalhe muito importante. Quanto mais nós vivermos a experiência do amor de Deus em nós, mais nós seremos transformados. Como é que está a sua relação com Deus? Porque até isso é importante. Às vezes, Deus a cada dia quer nos demonstrar e dar testemunho da força do seu amor. Mas depende como nós estamos buscando esse amor de Deus. Se for para um interesse próprio, comercialista, porque tem pessoas que infelizmente até se dizem devotas, piedosas, como um comércio com Deus. Deixa eu começar a ir aqui para a missa, deixa eu rezar um terço, deixa eu fazer uma devoção ao Sagrado Coração, porque afinal de contas, né, eu estou precisando disso aqui. Não é por aí, gente. E também, se for ao próximo desta forma, nós não estamos amando. Nós não estamos amando. O que é que São João vai dizer? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais formos tocados pelo amor de Deus, tanto mais estaremos em condições para amar o próximo. Se for possível, bote isso aí no seu caderninho. Eu não sei se vocês anotam, né? Enfim. Quanto mais formos tocados pelo amor de Deus, tanto mais estaremos em condições para amar o próximo. Por quê? Que nós amamos, diz São João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É este amor que Jesus tem pelos seres humanos, que provocou nos santos quase que como um estado febril, que se viam não mais desejando viver para si, mas vivendo para Deus, e vivendo para Deus, vivendo para o próximo. É isso que a parábola do bom samaritano quer dar sentido a nossas vidas. Fazer-se próximo do outro. Fazer do outro alvo da minha misericórdia, alvo do meu amor. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua enfermidade, em estado de morte física ou em estado de morte espiritual. O sacerdote e o levita da parábola veem a necessidade daquele homem, mas não param. O samaritano vê a necessidade daquele homem, é tomado de compaixão, envolve-se com a necessidade dele, empreende tudo que é e tudo que tem
e devolve a vida àquele homem. Às vezes falta, meu povo, a gente olhar para a nossa vida. Você se salvou sozinho? Você se converteu sozinho? Se aconteceu isso, parabéns, uma graça extraordinária. Mas Deus não trabalha assim. É uma mentira. Se você afirma isso na sua vida, é uma mentira. Deus não trabalha assim. Ninguém se salva sozinho, ninguém se converte sozinho. Deus sempre vai requerer que exista um próximo para que seja objeto do amor na sua vida. Que a palavra de Deus nos dilacere por dentro. Que a palavra de Deus rasgue em nós espaços. E nas brechas desse rasgo, enxerte a misericórdia e o amor do coração do próprio Cristo. Deus nos abençoe.